Visão Geral. Oferecimento Ômega Academia. Um jeito saudável de viver a vida. Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, por aqui também. Por aqui está ótimo, sempre esteve, sempre estará. E nós estamos no ar mais uma vez com o Visão Geral de hoje. Você sabe, cada dia nós trazemos aqui uma personalidade importante dos mais diferentes segmentos desta sociedade brasileira. Hoje, por exemplo, nós vamos conversar com a Ana Lisboa. Ela é coach de vida e carreira para performance. Eu tenho certeza que, assim como vocês, eu também vou aprender muito aqui com essa entrevista. Pelo pouco que eu conversei com ela aqui na coxia, como a gente fala na televisão, aqui nos bastidores, tenho certeza que vocês vão adorar essa entrevista aqui e, com certeza, vão nortear um pouco melhor a vida. Com toda certeza. Querida, obrigado, Ana Lisboa, pela presença aqui. Tudo bem com você? Tudo certinho? Como você disse, tudo bem. Sempre estará, sempre esteve. Muito grata pelo seu convite. Estou muito feliz de estar aqui. Que legal, Ana, que legal. Eu tenho assim para mim, olha, nós temos três coisas para ser. Ou somos pessimistas, otimistas ou realistas. Eu acho que realista a gente sempre tem que ser. Mas quem não vive com uma dose de otimismo não vai conseguir viver, tá certo? Não, porque o dia a dia faz a gente já ter problemas demais. E se a gente dá uma dose extra... Já pensou? Aí como é que faz, né? Eu também sou do time dos otimistas. Aliás, uma coisa que eu vou falar, e não tem nada muito a ver com o que nós vamos discutir aqui, ou de repente até tem alguma relação, mas quando alguém liga pra gente ao telefone e pergunta, tudo bem? Ora, diga que tá tudo bem, que tá maravilhoso, porque ninguém aguenta quando você liga, a pessoa fala, tudo bem, mais ou menos, porque tá acontecendo isso. Quer contar o caso ainda, Alberto? Não. Não pode, né, Ana? Tem que estar tudo sempre bem. Ana Lisboa, tem a ver com a descendência portuguesa? Então, brasileiríssima, né? O que os meus pais me contaram é que tinha, sim, uma descendência portuguesa, mas muito lá atrás. E aí, depois, quando alguém chegou aqui, começou a misturança e aí tô eu aqui brasileira. Mas não tem como, né? Eu tenho um outro sobrenome que é Bastos. Bastos, Lisboa, então Lisboa, são os dois. Bastos, pois não. Pois, só me faltam os bigodes. Só os bigodes. E tem uma filha que se chama... Manuela. Então não tem como negar. Não tem como. Querendo ou não, eu já puxei, mas que é um contrassenso, porque os seus olhos são verdes, aliás, muito bonitos. Muito obrigada. Você é loira. Você está muito mais assim para uma descendência alemã, uma descendência da Escandinávia lá, de repente da Holanda, alguma coisa assim, Interessante Dinamarca. Foi quando eu estive em Blumenau e as pessoas vinham me pedir orientação dos pontos turísticos da cidade, né? Porque tá mais para sul do país do que para cá. Muito bem. Ana Lisboa, coach de carreira, de vida e carreira para alta performance. É isso aí. Graduada em Publicidade e Propaganda pela Faculdade Casper Libero, São Paulo. Com MBA Executivo em Marketing pela ISPM, especialização em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Belo currículo. Ana Lisboa tem o título de coach pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching. Trabalha com treinamento e desenvolvimento pessoal há mais de uma década. Autora do e-book Construa Seu Futuro Profissional. O e-book é o livro que fica na internet, é isso, né? É isso, as pessoas baixam e deixam lá no computador. Isso, até pra gente explicar direitinho. E também do livro digital gratuito, 7 passos para obter sucesso na entrevista de emprego. Gente, isso é tão importante, hein? Vai receber algumas dicas para como, porque você está precisando de emprego, você é uma das 13 milhões... e de repente não é só, você pode ser uma daquelas pessoas que estão querendo mudar de emprego, alguma coisa assim. É idealizadora do movimento Ascenda, projeto que ensina a encontrar o emprego ideal. É isso mesmo, o movimento Ascenda? O movimento Ascenda, ele tem um maior objetivo já no nome, que é acender aquela luzinha que tem dentro das pessoas. Começamos a falar de otimismo e esse momento que a pessoa está vivendo, quando ela encontra o movimento Ascenda, pode ser um momento que ela está meio apagadinha. Então, a nossa ideia é iluminar. Isso tem a ver com o meu propósito de trabalho. Minha missão de trabalho é tentar encontrar e reacender a luz que está dentro de cada pessoa. Essa é a minha missão como coach. Por isso o movimento Ascenda. Gozado, quando eu falei movimento Ascenda, eu já pensei no Ascenda de ascensão, de acender.
Acho que se colocar um S ali fica assim, né? Fica. Nós pensamos nesse trocadilho aí também, porque de certa forma o nosso objetivo é fazer com que a pessoa cresça e tal, né? Sim, sem dúvida. Muito bem. Você que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil, se quiser fazer uma pergunta aqui, imagino que você queira, afinal de contas o assunto é extremamente abrangente. Para a querida Ana Lisboa, é só você utilizar o nosso WhatsApp, que é o 99918-3131, para qualquer lugar do Brasil. Se não for da área 19, tem, claro, que colocar o 19 na frente. Diz o ditado que quem faz o que gosta não trabalha um dia sequer na vida. Isso é verdade? Eu não trabalho. Então, estou me sentindo vagabundo, então. Não, olha, veja, nós temos aí várias possibilidades quando a gente começa a pensar em carreira. Eu gosto de dizer que 17, 16 anos, que é quando essa moçada começa a pensar na profissionalização, na verdade é muito cedo para a gente escolher uma carreira que a gente vai seguir para o resto da vida. Então, mudar de carreira é saudável. Reconhecer as suas competências ao longo da vida e empregá-las no trabalho é mais saudável ainda. Aos 16, 17, 20 anos, muitos de nós nem sabem direito quem a gente é. Aliás, né? é uma crueldade isso. É uma crueldade, eu também acho. Com a adolescência, com a pessoa que já está entrando na idade adulta, porque eu confesso a você que eu, desde garoto, eu tive a vertente do lado da comunicação, do rádio, queria ser narrador de futebol e acabei sendo, enfim, mas isso já bem quando criança. Mas não fosse isso, eu diria com toda honestidade, eu não saberia o que estudar se tivesse que escolher, que optar hoje, com tantas opções, com tanta cobrança da nossa sociedade. E eu acho que isso é extremamente cruel, né? Então, veja, você está compartilhando a sua história, permita-me compartilhar a minha. Claro. Eu queria ser veterinária. Nada a ver com o que eu faço hoje. Mas eu tive um componente que foi a sabedoria do meu pai, que identificou em mim o insucesso da carreira que eu estava escolhendo. Porque eu queria ver o lado bonitinho da veterinária. E ele me fez ver as outras coisas que não são tão bonitas que acontecem num consultório veterinário e que eu ia precisar trabalhar. Meu pai, ele é comerciante. E esse amor pelos animais já de criança aconteceu porque meu pai trabalhou com carne a vida toda. Entendi. Ele teve comércio mais de 50 anos trabalhando com carne, é vivo até hoje, trabalha até hoje com isso. Que beleza. Então eu estava acostumada a sair com ele já de criança para ir comprar porco, boi, ele teve granja, ele mexeu com frango. Então eu estava muito voltada para esse ambiente. Só que eu vi os bichos vivos. E depois, como é que ia ser? Então ele me chamou um dia para conversar e falou, olha, não vai dar certo isso daí não. E aí eu fui procurar uma orientação e, na verdade, começou a minha trajetória com pessoas através da publicidade e propaganda, a área da qual nós nos aproximamos, né, que são áreas afins. E aí eu comecei a trabalhar com gestão de pessoas porque eu precisava encontrar emprego para mim. Porque eu estava em São Paulo, trabalhava em grandes empresas e queria retornar ao interior. E comecei a procurar emprego para mim, não encontrava. Então eu comecei a trabalhar com emprego há mais de 15 anos, procurando trabalho para mim. E aí comecei a identificar a dificuldade que todas as pessoas tinham e principalmente como elas eram maltratadas quando elas estavam procurando emprego, porque é uma posição muito desagradável. Você tocou num ponto extremamente interessante. Eu, como sou do futebol, quer dizer, não do futebol, sou da área esportiva e não raro eu recebia, hoje nem tanto mais, até por estar mais na televisão, estou um tanto afastado do rádio, não estou mais narrando futebol, mas não raro eu recebia pais que me ligavam ou me procuravam, dizendo assim, olha, meu filho joga bola e você tem abertura, leva num clube em Campinas e tal, não sei o quê. Muito bem. Eu acho que eu levei uns 30, ninguém virou, tá? Mas eu também nunca vi ninguém jogar, eu fazia isso para atender. Mas você não imagina como as pessoas que recebiam esses garotos eram despreparadas para recebê-los. Ana, você imagina aquele garoto que sonhou, que vê televisão todo dia, que vê Cristiano Ronaldo fazendo gol, que vê Messi fazendo gol, ele sonha com tudo aquilo, com aquela maravilha e tal, então ele sonha em ser jogador e de repente ele vai, na primeira experiência dele, ele é extremamente maltratado, aquele sonho cai por terra. É como se tivesse quebrado um cristal. Então, infelizmente, as pessoas de RH, não sei como hoje estão,
mas imagino que sejam melhor preparadas do que estavam sim, antigamente. Sim. Existe uma nova visão a respeito do capital humano dentro da empresa, né? Então, o ser humano hoje, ele é, nas empresas que se preocupam com alta performance, ele é tratado como um componente fundamental do negócio em si. Então, empresas produzem produtos que podem ser, em larga escala, feitos por máquinas, mas nada substitui o talento do ser humano. Tá. Então, potencializar esse talento é o trabalho hoje dos departamentos de gestão de pessoas em geral. Quando a gente fala da indústria, quando a gente fala dos serviços, isso é tranquilo de se perceber, porque nós temos aí um alto grau de produtividade e de competitividade. Então, você tem que ter os melhores ali com você para que a empresa cresça de fato. Agora, outras estruturas menores, um time de futebol, por exemplo, né? Eles estão preocupados com a pessoa dentro de campo, mas e a expectativa desse pequeno jogador? E todos os sonhos, né, que ele leva? Então, hoje em dia, nós percebemos, inclusive, os times mais preparados para isso, com as escolinhas de base e com todo esse desenvolvimento desse talento. O que é um emprego ideal? Isso é de fórum íntimo, é para cada um, claro, imagino, mas deve existir uma definição genérica do que é um emprego ideal. Olha, eu tenho trabalhado durante esse tempo todo e pretendo trabalhar muitos anos ainda defendendo a ideia de que o emprego ideal é aquele onde você possa ser a melhor pessoa para estar naquele cargo, e isso se faz através das suas competências. Por que que eu penso assim? Por que que eu defendo essa bandeira? Porque a pessoa que emprega as suas competências no trabalho, ela é simplesmente brilhante. Porque isso já é natural do conhecimento dela. Então, a sua carreira, por exemplo, você migrou para a carreira dos esportes, fez carreira nos esportes, porque tem uma competência sua relacionada a isso, na comunicação, na postura, depois um desenvolvimento técnico para se estabelecer nessa área. Se você tivesse seguido uma carreira que não fosse essa, talvez você tivesse que se esforçar mais para colher os resultados. Entendi. Aqui foi um pouco mais fácil porque eu abraçava, eu amava a carreira, amo a carreira, então é um pouco... Quando você gosta é muito mais fácil. Isso, exatamente. Então a entrega é muito maior. Então os resultados são muito maiores. Então eu trabalho para que a pessoa saiba quem ela é, em primeiro lugar, para que ela consiga saber no que ela pode empregar os talentos dela. Existem tantas pessoas frustradas no seu ambiente de trabalho, e essa frustração eu adoro chamar de síndrome da segunda-feira. Porque as pessoas que são frustradas, elas sofrem no domingo à noite, porque a segunda-feira vai chegar. E o que é a segunda-feira? É o dia do matadouro. E a sexta-feira, então, hein? Nossa, aí é maravilha, né? Porque o sofrimento acabou. Eu falo aqui toda sexta-feira, eu falo, ufa, chegou a sexta-feira, eu desafrouxo aqui o nó da gravata e tal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como deveria ser o comportamento de alguém no trabalho que o chefe reúne todo mundo e fala, olha, a partir de hoje a situação aqui é assim, 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 assada, e você, por experiência, ou por altivez, ou por uma sensibilidade maior do que os seus outros colegas, você percebe que aquele não é o caminho adequado. Você tem que falar isso com o seu chefe? O caminho adequado que o chefe está tomando? Isso, a medida que ele tomou não é o caminho que deveria ser tomado. Você, enquanto funcionário, você deve procurar o chefe depois e conversar com ele? Olha, existem chefes e chefes. Tem chefe que permite esse tipo de acesso, e esse, na minha opinião, é o sábio. Porque existem muitas decisões que são tomadas pela liderança, mas são com base no dia a dia, que muitas vezes a liderança não está tão presente. Né? Então, esse funcionário pode estar, de fato, vendo algo que esse líder não viu. Então, há líderes que abrem as portas, de fato. Há líderes que não. Mas os que não abrirem, você então deve se conter e não deve procurar. Eu ainda insisto nesse contato, porque eu, particularmente, eu não conseguiria me segurar vendo alguma coisa que eu estou omitindo, e aí faz parte da conduta de cada um. Eu vou dizer uma coisa pra você, eu ia perder o emprego, porque que eu ia conversar com ele, eu também ia conversar com ele. Aliás, tem uma coisa que a gente fala muito de empregado, como se comportar no trabalho, como se preparar para entrevista, mas a gente não fala nada de como ensinar os patrões, os chefes a tratarem os seus empregados. Mas que bom que você tocou nesse assunto, porque eu trabalho com treinamento nas empresas há muitos anos. E elas contratam treinamento para todo mundo, mas os líderes não vão.
Não tem sentido isso, gente. E aí, não raro, quando a gente está ministrando o treinamento, alguém fala, você devia dar esse treinamento para o meu chefe, você devia falar isso para o meu chefe. E às vezes a gente fala. Uma técnica que está muito próxima dos líderes agora é o coaching, porque é uma técnica que ela é extremamente pontual, ela é rápida e ela é pautada para o alcance de objetivos que podem ser da empresa ou do profissional. Então, muitos líderes se sentem mais confortáveis com o coaching. E existe uma outra maneira de fazer isso agora, que são as universidades corporativas, que trazem o ensinamento acadêmico para dentro das empresas, aplicado aos negócios da empresa. E isso é extremamente produtivo. Há algum tempo, quando eu trabalhava em São Paulo, numa empresa de vendas, e sabe que toda empresa de venda tem reunião todo dia, toda hora, todo momento, sempre. Aquela reunião de estímulo e tal. E em determinado supervisor, uma vez, ele falou assim, vocês têm que gostar daqui, vocês precisam gostar daqui para desenvolver. E eu falei para uns amigos, depois não tive coragem de falar para o supervisor, mas é ele que tem que fazer a gente gostar daqui, né? É mais ou menos assim, né? Porque você gosta de alguma coisa quando você tem um feedback, você tem um retorno, senão fica complicado, não é verdade? Então, a cultura organizacional fala muito nesse sentido. Quando a pessoa vai fazer uma entrevista, ela também está analisando a empresa onde ela está se candidatando. Sim, né? Claro. Só que a necessidade de pagar as contas inverte um pouco esse cenário, né? Existem empresas que culturalmente são mais receptivas a um comportamento, a um grupo de pessoas que têm um determinado comportamento. Isso é fundamental observar. Pessoas que são modernas, que são despojadas, que são muito comunicativas, talvez não se deem bem em empresas tradicionalistas. Tá. Só que a necessidade de conseguir aquele emprego e pagar as contas faz com que a pessoa acredite que isso não é importante. Num momento, até um determinado ponto, sim, depois começa a saturar. Bom, Ana, nós temos muita coisa para te perguntar, né? E eu tenho certeza que o nosso telespectador também, mas no segundo bloco, quando voltarmos, eu quero que você explique direitinho o que vem a ser coach, o que vem a ser coaching, o que vem a ser coachee, certo? Tudo isso aí é porque muita gente hoje, a gente fala, a gente escuta, mas de repente ao pé da letra você não sabe exatamente o que é e é importante que saibamos disso. Nós voltamos já aqui com a Ana Lisboa. Não saia daí, hein? Se sair, leva a TV para você não perder nada, tá bom? Voltamos já.